17ª sessão extraordinária de 2025, dia 23 de julho de 2025. Registra-se em ata a ausência da nobre vereadora Letícia com justificativa prévia. Por haver o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 11h30. Agradecemos a presença de toda essa Casa de Lei. Solicito ao nobre vereador irmão Alexandre que proceda o texto bíblico e todos ouçam em pé. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Estaremos realizando a leitura bíblica oficial desta sessão, que encontra-se no livro de Provérbios, provérbio de número 1, versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-nos vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Amém. Convoco a diretora legislativa, senhora Amanda Mello, para a secretária dos Trabalhos ad hoc. Passamos para o expediente da 17ª sessão extraordinária de 2025. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei número 031 de 2025. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 31 de julho de 2025, ou melhor, referente ao projeto de lei 31. Projeto de lei 31 de 21 de julho de 2025. O presente projeto de lei tem o objetivo de alterar a Lei Municipal 1818 de 2018, criando o Fundo Municipal do Fundo Municipal de Educação. A criação do Fundo Municipal de Educação alinha-se com a obrigatoriedade constitucional de investimento mínimo em educação e com normas de finanças públicas que exigem transparência e segregação desses recursos. O artigo 212 da Constituição Federal de 88 estabelece que os municípios devem aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos, incluídas as transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Para garantir o cumprimento dessa vinculação, a legislação financeira prevê a criação de fundos especiais para isolar receitas destinadas a objetivos específicos, nos termos do artigo 71 da Lei 4.320 de 1964, constitui fundo especial do produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, exatamente o caso dos recursos vinculados à educação, que devem ter uso exclusivo em ações educacionais. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal reforça a necessidade de controle segregado de verbas vinculadas. Seu artigo 50, inciso 1º, determina que a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, do modo que recursos vinculados
a órgão, fundo ou a despesa obrigatória, fiquem identificados e escriturados de forma individualizada, ou seja, os recursos destinados à educação, por serem vinculados constitucionalmente, devem estar identificados em conta separada, não se confundindo com outras disponibilidades financeiras do município. A criação do Fundo Municipal de Educação, por lei, atende essa exigência, pois institui um mecanismo orçamentário contábil específico para registrar as receitas e despesas educacionais de forma transparente e individualizada, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também as normas infralegais e órgãos de controle enfatizam a segregação de recursos educacionais, como a portaria conjunta do STN FNDE número 2 de 2018, como a portaria do FNDE número 807 de 2022, como as recomendações do Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado. O presente projeto de lei visa atender às exigências correta e imediata para que o município possa acessar recursos de investimento em educação infantil. A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, SEDUC, lançou o edital de chamamento público Pró-Infância, Programa de Fortalecimento de Rede de Educação Infantil, cujo objetivo é confinanciar em regime de colaboração a construção, a conclusão de creches do município. Entre os requisitos de habilitação previstos no edital está a comprovação de inscrição e situação cadastral, que um fundo municipal vinculado à educação, criado especificamente para a finalidade do programa. Em outras palavras, para pleitear os recursos estaduais, o município deve possuir um fundo municipal de educação constituído por lei e registrado com CNPJ próprio, vinculado à Secretaria de Educação, que será receptor e gestor dos recursos a serem transferidos do fundo a fundo pelo Estado. Em suma, a finalidade primordial desse projeto de lei é dotar o município do instrumento jurídico e contábil exigido para captar investimentos estaduais na educação infantil, cumprindo uma lacuna estrutural e habilitando a Prefeitura a firmar parcerias que resultarão em benefícios diretos à população, notadamente à primeira infância. Urgência na deliberação legislativa. A matéria em apreço reverte-se de urgência especial, dado o cronograma estabelecido no edital estadual e as etapas administrativas subsequentes. O prazo final para cadastramento da proposta municipal no programa Pró-Infância encerra-se em 5 de agosto de 2025. Entretanto, é necessário a aprovação até 28 de julho, devido aos trâmites antes dessa data. Entretanto, uma série de providências devem ser cumpridas após a criação legal do fundo, sendo elas a obtenção do CNPJ próprio para o Fundo Municipal de Educação, a abertura de contas bancárias específicas, o cadastro e a habilitação junto à SEDUC e, enfim, diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos novos edis e reiterando o voto de estima e consideração. Atenciosamente, Alberto Márcio Gonçalves, Prefeito Municipal. O projeto de lei municipal número 031 de 2025 está em discussão. Concedo a palavra à nova vereadora Veroni. Bom dia a todos. Solicito a aprovação em caráter de urgência e urgentíssima, não somente para viabilizar a questão da creche. Tem outras necessidades que têm exigência, como a criação e a disponibilização de uma conta do Fundo Municipal de Educação, assim como há anos atrás foi criado o Fundo Municipal de Saúde, que era uma exigência do próprio governo federal. Então, solicito a aprovação em caráter de urgência e urgentíssima. Concedo a palavra ao vereador Zilmar. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Acompanho aqui também pedido de regime de urgência urgentíssima
Agora eu quero mencionar aqui o porquê e também enfatizar aqui a leitura da mensagem justificativa. O município precisa criar por lei o Fundo Municipal de Educação próprio e conta específica, exigido pelo edital estadual Pro Infância SEDUC para liberar recursos da nova creche. O item tal edital torna isso condição obrigatória. Sem isso, seremos desclassificados automaticamente. Prazo total. Até 5 de agosto é necessário aprovar a lei do fundo, sancionar e publicar, criar CNPJ e contas bancárias vinculadas. Essa obrigação não é nova. A Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal e portarias do Fundo Nacional de Educação sempre exigiram a separação e rastreabilidade dos recursos da educação. O que está sendo feito agora é apenas corrigir a omissão das gestões passadas que nunca se adequaram corretamente às normas federais. A criação do fundo está sendo feita dentro da lei do Conselho Municipal de Educação para garantir transparência, participação social e controle da aplicação dos recursos educacionais. Peço também que seja votado em regime de urgência urgentíssima. Concedo a palavra ao novo vereador Silvio Dutra. Senhores, eu venho me posicionar favorável à aprovação do projeto, todavia não poderia de registrar minha fala em relação a um assunto. Ali, se nós observarmos o artigo 16F, ele faz menção de como serão aplicados esses recursos. Aquisição de material, ok. Apoio e aperfeiçoamento de instrumentos da gestão, beleza. Apoio de desenvolvimento de programas de estudos, perfeito. Democratização da gestão da educação pública, tudo bem. Aí aqui no inciso 5º ele fala financiamento total ou parcial de programas. Isso aqui já liga um alerta. Mas poderíamos ter aqui, por exemplo, e aí faltou aqui a gente ter tempo hábil para poder fazer uma consulta com a Procuradoria Jurídica da Casa, ter um parecer, até porque o projeto vem em sessão extraordinária, projeto de grande expressão desse, e que não tem o tempo hábil da gente conseguir o embasamento legal para fazer emendas de algumas ideias. Mas poderia ter aqui, por exemplo, o inciso 6º, o famoso rateio de final de ano aos profissionais de educação, que é o bônus que todos eles exigem e todos eles querem nos finais de ano, né? Mas, como o projeto veio com uma extraordinária e é perfil do prefeito, todos os projetos ele manda falando que é urgência, senão vai perder isso, vai perder aquilo, ou seja, demonstra uma desorganização total da administração. Não se planeja, e aí nós vereadores temos que ficar aqui dando toda vez cheque em branco. Então, deixo registrada a minha fala, para que se chegar no final do ano, os profissionais da educação vêm perguntar, olha o tanto de dinheiro, olha o tanto de dinheiro. Deixo registrada aqui a minha fala, que eu fiz esse questionamento, que talvez poderia ser colocado esse inciso, mas eu fico limitado em pedir para baixar as comissões e fazer a emenda, porque o prefeito desorganizado mandou na última hora o projeto para nós votar. Então, para não prejudicar e no dia da manhã não conseguir fazer a creche no município, e o psicanalista querer usar os modos operantes de esquerda para tentar colocar a população contra nós, né? Eu vou votar favorável por esse motivo. Mas registra-se aqui que poderia ter colocado mais um inciso ali, havendo um parecer jurídico para tal. Senhores vereadores, a mesma fala do Silvio, e que se atente, que não é o primeiro projeto que vem à Câmara Municipal, ou seja, o último dos 49 do segundo tempo para a gente se organizar. Peço à líder do prefeito que atenta e cobre isso do prefeito, porque o prefeito não tem diálogo com a Câmara. Que ele comece a se programar, assim como a gente estava lá em Brasília, dentro do senador Jaime Campos, que de lá teve que ligar para a secretária de saúde, porque não se atentava e ia perder o valor do município, que está se perdendo muito, porque nós estamos vendo que o município de Guarantã do Norte não é parte da Câmara, que é parte do Executivo, se abrir mais e se atentar um pouco mais à gestão e realmente somar e destravar o município, porque a Câmara nunca deixou de fazer isso. Então, também peço aos nobres pares que votem com urgência urgentíssima e que fique muito boa registrada a sua fala, Silvio, porque realmente nós temos que se preocupar com o futuro dos nossos
que são os profissionais e o município de Guarantã do Norte. Os vereadores, Senhor presidente, concedo a palavra ao novo vereador, irmão Alexandre. só para tirar uma dúvida aqui com a base do prefeito, esse projeto, eu vejo que sempre no final do ano os recursos do Fundeb, eles ficam acumulados e às vezes o governo federal deposita na última hora e eles ficam se virando para gastar esse recurso. E há aquela parte que um percentual desses recursos tem que ser gasto com os professores. Eu quero saber se esse recurso agora, sendo vinculado diretamente ao fundo da educação, ele vai poder ser redistribuído para os professores, ou quando no final do ano os professores vierem brigar, que igual brigaram semelhantemente aí ano passado, ano retrasado, durante a pandemia, recurso ficou congelado, eles vão perder isso, vai inviabilizar eles receber esse recurso que eles têm direito, ou eles vão poder continuar lutando e direito a ter esse recurso depositado na sua conta? Não tenho a resposta exata, mas o que eu entendi é que a conta do Fundeb ela vai continuar a existir. São recursos específicos que exigem a criação da conta do Fundo Municipal de Saúde. Mas eu fico no compromisso de verificar isso com a gestão e trazer a resposta na nossa próxima sessão. Eu entendi, até onde eu entendi, do Fundo Municipal de Saúde é para recursos específicos. Isso não significa que a conta do Fundeb ela não vai mais existir. Eu entendo que a saúde tem um fundo específico, né? Até as aquisições, as licitações, as notas fiscais são emitidas pelo CNPJ do fundo. Para mim, que a educação já tinha um fundo desse. Eu também entendi, porque da saúde faz muitos anos. Eu era secretária de saúde ainda quando foi criado, e já tem mais de 10 anos que eu não sou mais secretária. Eu fui pesquisador de preço e chefe da Comissão Permanente das Licitações em 2012, 13, 14 e 15, e eu lembro que a saúde já tinha esse fundo há muito tempo. A educação está fazendo agora. Agora a preocupação é, recursos que sobram do Fundeb, geralmente fica aquela disputa, se vai para os professores, se vai aí para o apoio, se não vai. Isso vai impedi-los de ter acesso ou não? Porque isso pode gerar um desgaste muito grande futuramente. Então é bom averiguar isso daí. E, senhor presidente, já aproveitando que estamos aqui falando do prefeito, para conhecimento de vossas excelências, o prefeito anda nas igrejas, em locais, falando mal dos vereadores, tá? Para que vocês tomem conhecimento. Eu tive conversando com algumas pessoas, lideranças de igreja, eles não vieram fazer fofoca, mas quando falam em prefeito, conversam comigo. Eu pergunto como é que foi o assunto. E lideranças perguntam, aí prefeito, como é que está a gestão? Ele abre a boca e fala, eu tenho muitos planos bons, quero muito ajudar o município, quero um Guarantã grande, mas infelizmente os vereadores estão atrapalhando. Aí eu peguei e falei, mas ele citou qual o tipo de atrapalho que os vereadores promovem. Os vereadores estão trancando o recurso de emenda parlamentar, de emenda de bancada, os vereadores estão reprovando o projeto de lei, que é fundamental para o município. Ele falou, não, só falou que os vereadores atrapalham. Ah, entendi. Porque até agora, se não me falha a memória, acho que ele mandou uns 29 projetos com esse para casa, né? De 29 projetos de lei, vocês podem até dar esse recado para ele e dar um puxão de orelha nele, que isso é feio. Onde ele vai, ele fala mal do parlamento. Quando eu falo que ele tem um trauma, ele tem um trauma. Quem caçou ele não foi nós, vereadores. Ele perdeu o mandato porque se envolveu com lambanças lá no quartel militar e foi julgado e condenado. Entendeu? Então, o que acontece? Fez a questão de, num evento da igreja, falar que a culpa é dos vereadores, ele que podia estar melhor. Então, isso é mentira. Ele é um mentiroso. Para mim não passa de atitude de moleque quem pratica isso. Entendeu? Agora, de 29 ou 30 projetos de lei que veio para essa casa, de interesse da população, nós aprovamos aí, reprovamos o quê? E que ainda foi de interesse dos secretários, que é a verba indenizatória que ele queria criar. Era de interesse total dele, não da população. Então, ele abrir a boca e falar que a culpa é dos vereadores, e ele não cita nome, então ele engloba até vocês da base. Vocês estão entendendo? Então isso é feio. Aí eu fui parado, mês passado, por um empresário, dono de uma grande empresa, que o prefeito foi na loja dele, ele parou para conversar com o prefeito, e o prefeito recebeu uma mensagem, eu tenho que ir aí, os vereadores estão me ferrando, estão me travando de novo. E o cara me mostrou, entendeu? O que ele tinha mandado para ele pelo WhatsApp uns dias antes. Então assim, isso é feio, isso é antiético. Isso demonstra claramente que quando eu falo que ele tem um trauma e quer destruir a imagem do Poder Legislativo, é verdade, ele não perde tempo.
porque assim, ele fala que ele poderia estar melhor, mas aonde nós travamos ele? Qual as emendas que eu vejo ele mesmo trava? Quando a gente consegue emenda parlamentar, conforme o vereador Demilson conseguiu aí alguns milhões para a construção de pontes, e ele foi no gabinete do deputado e falou que de vereador ele não queria nada. Aí conseguiu outra ponte numa divisa com Matupá, ele falou que não queria porque o prefeito de lá era amigo do antigo gestor, do Érico Estevão, então ele não queria investimentos desse lado. Então assim, quem trava os avanços não somos nós, e nós provamos isso. Se eu ouvir mais uma vez o prefeito falando que a culpa é da Câmara, eu vou chamar ele para uma live, ou para um embate aqui na Câmara, vamos convocá-lo para ele provar. Falei, presidente, já peço, faça um pedido, faça uma convocação para o prefeito. Eu tenho as testemunhas. Convoque ele aqui nessa casa para ele vir provar em que nós, vereadores, estamos atrapalhando o crescimento do município. Fazer uma convocação e transmitir ao vivo aqui, eu quero ver ele provar. De 30 projetos, foi reprovado e é o da verba indenizatória dos secretários. Dos recursos que era para vir, quem é a barreira é ele. É isso que eu quero que vocês notem. Quando ele fala Câmara, ele põe todos os vereadores no pacote, inclusive vocês que defendem ele. Então, assim, que fique registrado, que faça uma convocação para que ele venha aqui e tomara que nessa convocação ao vivo ele não chame a cidade de Pilantrópolis. Tomara que ele não fale isso. E quando ele fala Pilantrópolis, é cidade dos pilantras. Estudem. Cidade dos pilantras. Eu acho isso uma falta de respeito. Eu acho isso muito antiético. Eu acredito que os políticos das mais elevadas posições têm suas questões pessoais, mas em momentos específicos, em solenidades, eles se respeitam, porque eles representam os interesses de uma população. Quando o interesse particular, pessoal, cheio de picuinha de um político ou de um prefeito fala mais alto do que o interesse do povo, ele está sendo promíscuo, ele está sendo prevaricador, não representando legitimamente a sua população. Então, fica registrado o meu repúdio aos ataques do prefeito à imagem deste poder, e ataques que ele não tem como comprovar. Fique registrado, convocação do prefeito para provar em que nós estamos travando o município. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores que concordam com o projeto de lei municipal número 031 de 2025, seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, e ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por maioria dos presentes. O projeto de lei municipal número 031 de 2025 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei municipal número 031 de 2025 por maioria dos presentes. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a 17ª sessão extraordinária de 2025, às 11h51. Deus abençoe a todos.